A Quark tem dificuldade em entender o que é uma mole. Vamos tentar ajudá-la. Ana, podes-me tentar ajudar? Eu não entendo o que é uma mole. Já tentei de tudo, mas não entendo mesmo. Calma, Quark, vais ver que é fácil. Vou tentar usar coisas do dia a dia para te explicar isso. Ora cá vamos lá. Como prometido, vamos usar ovos, água e um estojo. Ora, nós sabemos que quando vamos a um supermercado e compramos uma dúzia de ovos, nós estamos a comprar 12 ovos, porque uma dúzia é igual a 12 unidades. Então eu podia também comprar uma dúzia de estojos. Sendo assim, eu teria a comprar 12 estojos. Correto, Quark? Sim, claro, mas isso é óbvio. Neste estojo que temos aqui, eu tenho 2 lápis verdes, uma régua, um lápis amarelo e um lápis vermelho. Portanto, numa dúzia de estojos eu teria... Espera, eu sei! Teria 2 dúzias de lápis verdes, uma dúzia de réguas, uma dúzia de lápis amarelos e uma dúzia de lápis vermelhos. Ou seja, 5 dúzias de componentes do estojo. Fácil! Exatamente, Quark. E como uma dúzia são 12 unidades, neste caso teríamos então 12 vezes 5, ou seja, 60 unidades de componentes do estojo. E agora, Quark, consegues-me contar aqui uma dúzia de átomos de oxigênio neste copo de água? Claro que não vejo nada. Claro, Quark, tu não consegues contar átomos a olho nu, estava a brincar contigo. Os átomos são partículas muito pequeninas, tão pequeninas que numa cabeça de alfinete, sim, nesse espacinho tão pequenino, existem 5 trilhões de átomos. Uau! Por isso os químicos tiveram que inventar um número coletivo, tal assim como a dúzia, mas que tivesse mais unidades. Para isso inventaram a mole. E uma mole corresponde então a 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades. Isso parece um número grande, de facto. E de facto é, Quark. Imagina que eu tenho uma mole de arroz, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos de arroz. Isso é suficiente para cobrir toda a Austrália com arroz até uma profundidade de 1 km. What? Estamos de facto a falar de números gigantes. Imagina tu que num pequeno bloco de ferro, do tamanho de 4 cubos de açúcar, existe o mesmo número de átomos que os cêntimos necessários para fazer todas as pessoas do mundo trilionárias. Impressionante. Mas porquê esse número tão estranho? Esse número, também conhecido como o número de Avogadro, corresponde ao número de átomos existentes em 12 gramas de carbono 12, que por ser o elemento mais abundante na natureza, foi escolhido como padrão. Ah, ok. Mas como é que eu uso isso das moles afinal? Quark, da mesma forma que usas as dúzias. Mas antes disso, antes de aplicarmos em concreto, temos que aqui relembrar um conceito muito importante, para não gerar confusão. Não te podes esquecer que as moléculas são diferentes dos átomos. Vamos pensar isto como se fosse um brinquedo. Os átomos são os meus legos e as moléculas serão as construções dos legos. Portanto, voltando então aqui à nossa analogia, eu sei que o número de moles de moléculas é equivalente a eu ter o número de moles de estojos e o número de moles de átomos é equivalente a eu ter o número de moles de componentes do estojo. Percebeste, Quark? Sim! Agora vamos lá aplicar isto àquela pergunta que eu te fiz ainda há bocado dos átomos de oxigênio no copo de água. Eu sei que por cada mole de moléculas de água eu tenho uma mole de átomos de oxigênio e 2 moles de átomos de hidrogênio. Ou seja, por cada mole de moléculas de água eu tenho 3 moles de átomos. E como eu sei que uma mole corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23, então eu posso aqui fazer uma espécie de regra de 3 simples. O número de átomos será igual ao número de moles de átomos vezes o número de Avogadro, que é os tais 6,02 vezes 10 elevado a 23. Assim, o número de átomos de oxigênio existentes numa mole de moléculas de água é então igual ao número de moles de átomos de oxigênio vezes o número de Avogadro. Ok, nice, entendi. Mas espera lá, no dia a dia não ando a contar átomos nem moléculas. Eu meço massas e volumes. Como é que eu relaciono isso com os moles?
Bem observado, Quark. És muito perspicaz, mas eu tenho uma solução para ti. Existe uma relação entre o número de moles e outras grandezas que usamos em química, tais como a massa, o volume, a concentração e o número de partículas. E é isso que nós vamos analisar agora com mais detalhe. Existe uma proporcionalidade direta entre a massa e o número de moles, e a constante proporcionalidade denomina-se massa molar e representa-se por um M maiúsculo. A massa molar é nada mais nada menos do que a massa de uma mole de substância. E muitas substâncias diferentes têm massas molares diferentes. Por exemplo, uma mole de água tem uma massa de 18,02 gramas, enquanto que uma mole de hélio tem uma massa de 4 gramas. E já sei, claro, que deves estar-te a perguntar como é que eu devo calcular isto. É muito fácil, basta olhar para a fórmula molecular e consultar a tabela periódica. Então repara, no caso da água, a água tem a fórmula molecular H2O. Então a massa molar da água vai ser igual a 2 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio, e isso eu vou ver na tabela periódica, mais a massa atómica relativa do oxigênio, ou seja, 18,02 gramas por mol. E é sempre assim, só tenho que respeitar a fórmula molecular. E agora um desafio. Qual é a massa de átomos de oxigênio existentes em 20 gramas de água? Para responder este desafio, numa primeira fase tenho que calcular a massa molar da água. E isso nós já sabemos fazer, basta olhar para a fórmula molecular e ir consultar as massas atómicas relativas na tabela periódica. Sabido isto, posso calcular o número de moles de água, porque eu sei que o número de moles é igual à massa dividido pela massa molar, e depois aplicar uma regra de 3 simples, ou seja, se eu sei que é uma mole de água e eu tenho uma mole de átomos de oxigênio, então em 1,1 moles de água terei X, ou seja, 1,1 moles de átomos de oxigênio. Agora, sabendo o número de moles de átomos de oxigênio, posso calcular a massa de oxigênio, porque a massa é igual ao número de moles vezes a massa molar. Atenção aqui que a massa molar que eu uso na fórmula tem que ser referente àquilo que eu estou a calcular, por isso vou usar a massa atómica relativa do oxigênio e não a massa molar da água. Faço então o número de moles vezes a massa atómica relativa do oxigênio, ou seja, 1,1 vezes 16, o que me dá 17,8 gramas. Até parece simples, afinal. Mas e se eu tiver o volume, como é que eu faço? Claro que também existe uma proporcionalidade direta entre o volume e o número de moles, e essa constante proporcionalidade chama-se volume molar. Então eu digo que o volume é igual ao número de moles vezes o volume molar. E o volume molar é nada mais nada menos do que o volume ocupado por uma mol de substância. Este valor é uma constante e só depende das condições de pressão e temperatura que eu estou a trabalhar. Por exemplo, em condições normais de pressão e temperatura, ou seja, com uma temperatura igual a 0 graus Celsius e a pressão igual a uma atmosfera, o volume molar é igual a 22,4 decímetros cúbicos por mol. E agora, olha que divertido, podemos relacionar as duas fórmulas que aprendemos. Eu sei que o número de moles é igual à massa dividido pela massa molar, e também sei que o número de moles é igual ao volume dividido pelo volume molar. Daqui eu tiro que o volume é igual à massa dividido pela massa molar vezes o volume molar. Então, para a mesma substância, quanto maior for a massa, maior vai ser o número de moles presente e maior vai ser o volume ocupado. Vamos agora ver um exemplo. Imagina que eu tenho uma garrafa de nitrogênio líquido que inicialmente tinha uma massa de 50 kg, mas houve uma fuga de gás e a massa na garrafa passou a ser de 49,60 kg. Determina o volume de gás libertado sabendo que o mesmo se encontrava em condições PTN. Vamos lá então resolver isto e vais ver como é fácil, Quark. Basicamente o que é que eu tenho que fazer? Num primeiro passo eu tenho que calcular a massa molar. E eu sei que a forma molecular do nitrogênio é N2, portanto a massa molar de nitrogênio será 2 vezes a massa atómica relativa do nitrogênio. Isto dá-me então 28,02 gramas por mol. Preciso calcular a massa de gás libertado e para isso vou fazer a diferença entre a massa que tinha originalmente e a massa que tinha após a fuga. Isso deu uma diferença então de 0,40 kg. Posto isto, posso então calcular o número de moles de gás libertado. Eu sei que a massa é igual ao número de moles vezes a massa molar. Para fazer esta conta, tenho que ter em consideração que a massa tem que estar expressa em gramas. Então, o meu número de moles vai ser então 0,40 vezes 10 elevado a 3, para passar então de quilogramas a gramas, a dividir então pela massa molar, que é 28,02.
O meu número de moles deu-me então 14,3 moles. Eu também sei que existe uma relação entre o volume e o número de moles, e o número de moles vezes o volume molar dá-me então o volume. O meu volume será então 14,3. Eu sei que estou em condições PTM, portanto o volume molar é 22,4. Faço então 14,3 vezes 22,4, o que me dá 3,2 vezes 10 elevado a 2 decímetros cúbicos. Vês, claro que como isto é fácil. Só tens de ter atenção ao que te pedem e aplicar as fórmulas corretas. De facto, estava a fazer uma grande confusão com isto tudo, mas já entendi tudo, Ana. Obrigada. Ora, de nada, foi um gosto. E já agora vou deixar aqui uma lista de dicas importantes e um resumo disto tudo. Eis algumas dicas para eliminar todo tipo de confusões. Então, nos cálculos, quando eles me perguntam quantidade química, isso é a mesma coisa que me estarem a perguntar o número de moles. Portanto, isso não tem que ser um problema, cuidado com isso. As massas aqui em química devem ser sempre expressas em gramas, portanto, se elas estiverem expressas em quilogramas ou noutro tipo de unidades, tens que converter sempre para gramas. Da mesma forma, o volume tem que ser expresso sempre em decímetros cúbicos. Por fim, última dica, mas não menos importante, não te esqueças que se nós estamos a calcular os moles de átomos, tudo aquilo que nós temos de fazer nas contas tem que estar relacionado com átomos. Eu não posso misturar alhos com bugalhos, ok? Por fim, deste um esquema resumo com tudo isto para que consigas usar as fórmulas do modo mais fácil. Até a próxima lição!